Olá, nessa aula de hoje a gente vai falar de alocação dinâmica na linguagem C. Bom, na linguagem C existem duas formas de se fazer a alocação de um espaço de memória. A primeira é estática, que é a que vocês já conhecem e já vem trabalhando. Aqui está um exemplo, né? Você pode criar uma variável, né? Criou um array de 20 inteiros aqui. Isso tudo, no início da execução, o sistema operacional reserva esse espaço para o seu array, para o seu programa, e aquilo não pode ser alterado mais. E se você quisesse no meio do seu programa, 20 não vai ser suficiente, vão ser 40. Imagina um programa dinâmico, né? Um que esteja recebendo dados, um programa que esteja recebendo dados de rede, que a todo momento chega novas informações, novos usuários se cadastram. É um programa qualquer, um pouco mais complexo, você vai ter que lidar com isso. Né? Qualquer dinamismo que existir ali na entrada dos dados, e seu programa está ali em execução, no ar, um sistema web, uma coisa assim, você não tem como não lidar com isso, porque você não pode simplesmente alocar lá um tanto e num determinado momento aquele tanto estourou e você simplesmente seu programa não funciona ou simplesmente passa a dar mensagem de erro para as próximas requisições que chegarem, você precisa lidar com isso. E uma forma de fazer é alocando mais espaço. Né? Até porque se você for lá criar um array grande demais, né, uma estrutura de dados grande demais também, e não chegar tanto usuário, tanto que você fica com um programa que é super, ocupa, né, um volume enorme de memória à toa. Certo? Então, é desejável também para diminuir, não só aumentar e dar conta de uma demanda maior, mas também reduzir e ficar um programa mais enxuto, com um volume menor de memória, ocupando menos memória, quando tiver uma demanda menor. Então, para qualquer programa assim mais que você tem que lidar com pessoas, com gente usando, com demandas que variam, é um programa que você vai ter que usar a alocação dinâmica. Outras aplicações, tá? Tem várias outras. Vamos pensar se você tiver que fazer um editor de texto, né? Um programa que faz um editor de texto ali, né? Ele vai, você vai ter que lidar com um texto que vai chegando, né? Do usuário ele está digitando, e aí você pode precisar alocar mais se ele colocar mais material ali. Tá? Então, nós vamos mostrar como fazer. Eu já adianto que aqui nós estamos trabalhando só no momento da criação do seu array ou da sua variável, né? É apenas nesse momento. O uso dele é normal, tá? Você utiliza o seu espaço alocado da mesma maneira. Então, aqui nós estamos falando do momento da criação e tem uns cuidados a mais. Aqui o espaço de memória a gente precisa liberar ele, né? Normalmente com array, quando termina o escopo daquela variável, ele é uma função, por exemplo, ele está dentro de uma função, ele deixa de existir. Né? Então, aqui não, aqui você precisa liberar esse espaço com um comando. Então, tem alguns cuidados a mais e é principalmente no momento de criação. Tá? Nós vamos ver, é uma aula bem enxuta sobre praticamente alguns comandos para se fazer alocação dinâmica e realocar e também apagar a área alocada. Bom, e uma coisa importante que a gente precisa falar é que a gente vai fazer tudo isso criando um apontador. O ponto todo é esse. Ao invés de criar a variável, né, da forma anterior, você vai criar um apontador para o endereço de memória da variável. E aí, durante a execução, vamos alocar dinamicamente o espaço de memória e fazer aquele apontador apontar para esse espaço. Tá? Então, a dinâmica, o que a gente vai fazer basicamente é isso. Você já sabe criar apontador, né? Você já sabe criar esse ponteiro. Criou o ponteiro, durante a execução do programa, aloca o espaço de memória e faz o ponteiro apontar para ele. É apenas isso. Eu quero dar um detalhe aqui a mais, assim, é muito fácil usar essas funções aqui de alocar, desalocar e seguir em frente, abstrair de como isso funciona, mas eu acho importante mostrar como que isso acontece no espaço de memória em que é reservado para o programa, tá? A gente, na verdade, a estrutura, né, que gerencia essa memória alocada dinamicamente, ela tem um nome, ela chama heap, e ela usa o mesmo espaço de memória da pilha,
que é aquela pilha que a gente utiliza para chamada de funções, né? Funções recursivas, ele dá um estouro de pilha se você chamar, se você esquecer, né, enfim, de encerrar o ciclo da recursão. Então, há um espaço de memória compartilhada, tanto pelo heap quanto pela pilha. Vou mostrar uma figura que exemplifica isso. Nessa figura aqui, a gente tem um exemplo de todas as partes aqui do seu programa e como que ela fica, né, na memória do sistema, tá? Primeiro a gente chama de memória baixa, né, parte baixa aqui o código do programa, né, e a gente tem também variáveis globais, estáticas aqui, tá? E aí a gente tem essa memória que é alocada aqui, né, dinamicamente, tá? E tem uma área que é livre, né? E você tem a pilha, que é a pilha onde a gente grava, vamos supor, toda vez que a gente chama uma função, essa função é empilhada ali com as variáveis novas que tem, né? Que são passadas com parâmetro e tal. Então, toda essa pilha, né? Toda vez que a gente vai... É isso que a gente fala na função recursiva, tem o estouro de pilha quando você esquece de encerrar a recursão por isso, porque vai enchendo esse espaço aqui até não ter mais, e aí estoura, né? Há um espaço já permitido para que o programa possa crescer. Esse espaço pode chegar a ser um espaço enorme dentro da memória do computador, tá? E a mesma coisa vai acontecer com essa memória alocada e a estrutura que gerencia aqui é o heap, com essa memória que é alocada dinamicamente, tá? Então, essas duas estruturas. Esse é um esquema para ilustrar, né? O seu programa não pode utilizar a memória ali indefinidamente. Vai ter um momento que você vai tentar alocar e ele pode dizer não. Se tem uma pressão, fala, já acabou a memória, tá? Como outra visualização aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui, ó, um ponteiro, né, para inteiro, né, e inicialmente ele está apontando para null, tá? Então criei. O programa está executando, as coisas estão acontecendo, pronto, já sei o tamanho que eu vou precisar alocar para esse cara. Descobri, vamos supor, com o próprio SKF, agora eu já quero alocar esse array, né? Aí você vai lá usar as funções de alocar, que a gente vai aprender agora há pouco, nos próximos slides, tá? E você aloca 5 espaços de memória, né? Então, dinamicamente, ele cria. É a mesma lógica do array. Esse cara aqui é o n de 0, esse é o n de 1, n de 2, n de 3 e o n de 4. Então, pronto, né? Você pode colocar valores nele. Pronto, o uso disso aqui é um uso de um array. Tá? Então, essas são as funções que a gente vai ver aqui agora. Elas estão disponíveis na stdlib. Tá vendo? Sempre é importante, né? A gente colocar stdio e aí está o stdlib. Ó. Malloc, calloc, que é praticamente a mesma coisa, muda pouca coisa. Realloc, que é para realocar, né, a memória. Os dois aqui vão fazer a alocação e esse aqui vai realocar um espaço que já foi alocado previamente. E esse aqui vai liberar. Então vamos falar das sintaxes das quatro, mostrar exemplo. Aqui, ó, malloc, ele recebe um inteiro que é positivo, né, como entrada, como parâmetro, desculpa, e isso aqui é a quantidade de bytes que vai ser alocado, tá? E ele retorna um ponteiro para void, né? Tá vendo? Você vai jogar isso aqui naquele ponteiro que você acabou de criar. Você criou um ponteiro para inteiro e ele está retornando um ponteiro para void. Aí a gente tem que fazer aquele cast, né? Na parte que eu explico ponteiro, na parte lá que eu falo de ponteiro para void, tá vendo? Você precisa sempre para usar, você vai ter que fazer o cast. Então, como você alocou e você sabe que você vai fazer, isso vai ser um array de inteiros, aí você faz o cast para inteiro. Entendeu? Ah, eu vou fazer um novo array aqui de caracteres. Você faz o cast para um ponteiro de char, tá? E é o que você vai ter criado lá no início. Olha aqui, ó. Você pode criar 1000 bytes, né? Fazendo isso aqui. Malloc 1000. E aí criei o char, tá vendo? Eu criei o ponteiro aqui. Na verdade, nem coloquei ele para null, estou fazendo ele apontar para limbo, para algum lugar da memória, perigoso isso. Mas aqui eu fiz, ó, p é igual a e fiz tá vendo que o malloc ele retorna um ponteiro para void, aí eu faço o cast, transformo isso aqui para char, ponteiro de char, e aí o meu ponteiro vai poder receber, porque ele é do tipo ponteiro de char, tá? E ele vai alocar 1000 bytes. Cada caractere tem um byte, então deu certo.
E se fosse para inteiro? Você tem que fazer as contas ali, né? Quantos bytes, sendo que inteiro é 4 bytes, mas ixi, em algumas máquinas você pode fazer um código e trocar de máquina e na outra máquina ele ter outro valor, né? Então, uma forma melhor de fazer é essa daqui, ó. Essa aqui eu recomendo a gente fazer sempre assim. Não ficar fazendo a conta do byte, não. Tá? Você criou aqui um inteiro, um ponteiro para inteiro, e aqui eu estou fazendo aquele mesmo cast no retorno do malloc, e aqui eu estou alocando o quê? 50 vezes size of int. Então vamos supor que o int seja 4 bytes, eu estou alocando 200 bytes. Poderia ter escrito 200 ali, certo? Mas tem esse problema. Em alguma máquina, na hora que o seu código vai ser compilado lá, o inteiro lá pode ser de tamanho diferente. Então, aconselho fazer assim, sempre usar o size of, porque ele pega o inteiro naquela máquina quanto que ele é, né? E multiplica por 50, tá? E assim, você vai, o resultado que vai ser alocado, que são 200 na minha máquina, ó, né? Malloc 200 bytes. Você só está fazendo a conta usando size of int para poder pegar o tamanho do inteiro, tá? E esse é o cast. Acho que tem segredo não, né? Criei aqui. Gente, daí para frente eu uso, esse aqui é o meu array P, né, de 50 posições. Mesma coisa de ter criado int p de colchete, né, 50. Era a mesma coisa de eu ter feito isso. Tá? Então, o uso vai ser normal. Tá? Só que esse foi um array criado durante a execução. Você não precisa fazer isso lá no início do seu main. Durante a execução, você pode criar esse espaço. Vamos supor, você leu com scanf quanto que você quer alocar. Você descobriu que você vai precisar de um espaço maior, você pode realocar, é por aí, tá? Olha aqui, ó, uma coisa importante. Se não tem espaço suficiente na hora que você deu o seu malloc, é que eu estou mostrando no meio de um código, né? Criei o P, e aí fiz P e fiz esse int asterisco aqui, né? Que é para poder fazer o cast. 5 vezes size of int, quer dizer, 5 inteiros. Se o retorno, né? Se o meu P está apontando para null, repara que eu não tinha feito P apontar para null aqui. Quer dizer que se ele retornou null depois dessa operação aqui, né? Significa que ele não conseguiu alocar, não tem memória suficiente. Então você pode dar um erro, sair do programa, sair até anunciando um erro, existe um, né? Tá? Então, assim, você pode utilizar essa informação de retorno. Quase sempre você vai conseguir alocar, mas é relevante você tratar erro, tá? Você colocar isso aqui, porque nos exemplos que a gente está apresentando aqui, não costuma, né? Você vai alocar 50, coisa que não vai dar muito problema, mas você vai alocando muita memória. Alocar memória é uma coisa que não necessariamente já vai estar disponível. Em algum momento o seu programa pode falhar, tá? E aqui, ó, estou usando o array normalmente, tá vendo? Até 5 e imprimindo aqui, ó. Estou fazendo um scanf, na verdade, né? Digite o valor da posição, tá? Estou fazendo um valor, salvando valores nesse array, tá? Agora o calloc. O calloc, ele faz a mesma coisa que o malloc. Só que ele tem dois parâmetros, né? Ele retorna lá o ponteiro para void também, e ele tem dois parâmetros. A gente vai ver que esse parâmetro, você praticamente tem que passar o seu size of int aqui, é o tamanho do tipo que você vai armazenar, e aqui quantos são. Então, em vez de ficar fazendo 50 vezes size of int, você vai passar aqui o tamanho do seu inteiro, e aqui você vai passar os 50. São os dois parâmetros que você já usava ali no anterior. Olha o exemplo, né? Aqui eu fiz uma alocação com malloc. Criei o ponteiro, aloquei com malloc, ó, 50 vezes size of int, né? Aqui eu vou criar um P1, né? E vou criar, vou alocar, né? Dinamicamente usando o calloc. Aí, em vez de fazer 50 vezes size of, eu vou fazer 50, size of int. Aí já está prevendo os dois parâmetros. Você pode usar uma função ou a outra, tanto faz. Aqui você achar mais fácil, tá? As duas funcionam igualmente. Realloc é para você realocar um espaço de memória que foi alocado com malloc e com calloc previamente. Tá? Ele tem a seguinte
sintaxe aqui. Você precisa passar o ponteiro da região que você quer realocar e qual que é o novo espaço. Tá? O valor de num ele pode ser maior ou menor do que o original. Você pode estar reduzindo, você pode estar aumentando o espaço que você já tinha previamente alocado. Tá? E repara que ele retorna um novo ponteiro. Tá? É porque ele pode não ter conseguido realocar, ele pode ter que retornar null se deu errado a realocação, e aí ele retorna, ou ele pode ter precisado mudar as coisas de bloco, né? Ele se esbarrou com uma, né? Ele está seguindo ali numa posição de memória e ele esbarrou com uma variável, com alguma coisa que já está alocada no meio do caminho, ele precisa mover as coisas, então ele vai refazer talvez até aonde está o endereço do seu array completamente para esse novo bloco e te retornar aonde é o endereço que está o espaço novo realocado. Entendeu? Então ele faz tudo sem você nem ter que saber, ele só te retorna onde está o endereço, certo? Então as coisas talvez não vão ficar salvas nesse ponteiro que você passou, certo? Se ele tiver que fazer essa mudança de bloco, eu vou ter que mover tudo para uma nova região para poder conseguir alocar o que ele pediu. Ele faz, você nem fica sabendo, ele retorna um novo ponteiro aqui. Retorna um novo endereço. Na prática não muda nada para você, o seu endereço, o seu ponteiro, ele está apontando para o endereço de memória. Ele só mudou onde estava o endereço. Né? Ele retorna, o endereço mudou para esse aqui. Pronto, não tem problema nenhum, você joga lá de novo. Né? Você realocou o seu espaço dessa maneira. Aqui um exemplo. Eu criei um array com malloc, size of int, né? E estou fazendo 5. Então, 5 posições. Né? E aqui, ó, tá vendo? Eu estou escrevendo no array normalmente, né? De 0 até 5, topo de i é igual a i mais 1. Estou escrevendo qualquer coisa lá. E mandei imprimir. Tá? Agora eu vou diminuir o tamanho do array. Então eu vou fazer p igual a realloc 3 vezes size of int, né? E eu joguei de novo no p igual, tá vendo? Quer dizer, ele retorna no p o novo endereço desse bloco agora de 3, tá? Provavelmente ele só descartou os dois últimos, tá? É isso que acontece, mas repara que ele retorna e ele pode ter pegado e colocado um endereço completamente diferente e não tem problema, você tem 3. Aí ele moveu o bloco todo para lá, ele fez tudo para você, tá? E aí você manda imprimir, ó. Vai até 3, tá lá, imprimiu direitinho. Agora aqui eu vou aumentar. Você p igual a realloc, e aí eu pus 10 vezes size of int. E aí eu estou percorrendo e mandando imprimir, e nem tem coisa, estou mandando imprimir, tem lixo lá, né? Porque eu nem joguei valores lá dentro, tá? E aí ele vai imprimir lixo, mas vai funcionar. Você pode fazer esse teste aí, tá? Bom, vamos falar da última função, então, que é o free. Free é para você, enfim, liberar memória. Né? E por que isso é importante? Quando a gente lida, então, com alocação estática, né? Cria um array normal, não mexi com nada disso aqui, e vamos supor que eu tenha criado ele dentro de uma função. Então, eu trabalhei com array e tal, e deu return na função, a função voltou lá para o main e tal. Nesse momento, né, imagina a execução, o main chamou a função, criou o array, então, né, aquele espaço está alocado, e aí aquilo tudo é empilhado, né, novo espaço é alocado ali, e aí na hora que termina a função, tudo é liberado, certo? Você não tem que fazer nada. Aqui não, com alocação dinâmica de memória, você, ao criar as coisas dinamicamente, você precisa liberar o espaço de memória, senão ele fica, a função, por exemplo, retorna, né, e aquele espaço fica lá alocado. Tá? Então, pensa o quanto isso pode ser ineficiente se você chamar uma função várias vezes e a cada vez que chama ela, fica lá um espaço alocado dinamicamente. Há uma, assim, se a gente for olhar na evolução da computação, né, o quanto os programadores de antigamente eles programavam com limitações absurdas de memória. E aí, né, hoje eu lembro, tá, gente? Eu lembro assim de eu comprar computador que a gente vai, vamos comprar um pente aqui de 32 MB de memória. Nossa, agora meu computador está acelerado, né? Tá outro nível. Na verdade, ele parava de usar a memória virtual, aquela memória fazia muita diferença, aquele espaço ali a mais. E aí o programador ele sabia disso, ele programava apertadinho ali, sempre liberando os espaços, sempre que possível. E hoje o programador ele tem andado
né, desleixado, porque quanto mais espaço de memória a gente tem, então o reflexo disso é que você tem programas, sabe, o softwarezinho bobão de padaria lá, tá ocupando aquele tanto de espaço na sua memória, tá ficando pesadão, e ele não precisava. Muitas vezes é isso aqui, pode ser isso aqui, né? Quando é desenvolvido em C, esse é um problema, tá? Nem tudo é desenvolvido nessa linguagem, né? A maior parte não é. Mas esse é um problema, né? Não liberar o espaço alocado pode tornar esse programa muito ineficiente. Então, é uma coisa que precisa ser lembrado se você está usando alocação dinâmica de memória, é ficar acompanhando o escopo, acompanhando onde não vai ser mais necessário e usar o free. Não tem segredo, é só passar o ponteiro como parâmetro e a função libera aquele espaço de memória. Tá? O retorno dela é um void, quer dizer, não tem que lidar com com o retorno dela, não tem retorno. Né? Aqui o exemplo. Vou pegar o ponteiro aqui, o pointer. Então, olha, criei aqui o meu array, né, de 50 espaços inteiro, tá? Aí eu trabalho, tem memória suficiente, P igual a null, né? Vamos fazer esses testes. E aqui eu preencho ele, né, com um valor qualquer, tá? Aqui eu estou imprimindo, acabou, eu vou dar um free. Funcionou, tudo certinho, tá bom? É isso. Né? Sobre alocação dinâmica de memória, é bastante curto, bastante importante, tá? Essa disciplina ela ensina a, as coisas da linguagem e vai ter disciplina, né, para frente no curso que ensina como utilizar estruturas de dados, como criar uma pilha, criar uma fila. Tudo isso você vai utilizar bastante essa alocação dinâmica. Então é bastante importante ter isso bem claro, né, como fazer e ter explorado isso aqui dentro desse curso, não esquecer, porque nos próximos nas evoluções dessa disciplina que você vai lidar bastante com isso.